Boa noite. Então, nós vamos continuar agora. Nós conversamos na semana passada, né? Eu comecei até a dar uma pincelada na semana passada, na terça-feira, a respeito do novo item que nós vamos conversar aqui na Lei da Liberdade, né? Que nós estamos estudando a Lei da Liberdade e nós estamos no item exatamente fatalidade, iniciando hoje o item fatalidade. Antes da gente se debruçar sobre o tema, nós temos que lembrar que é um item que nós estamos estudando com uma visão espírita, né? Porque se alguém tiver um viés filosófico, a filosofia tem vários outros nomes, né, que se dão. Então, aqui nós comparamos livre-arbítrio e fatalidade, querendo dizer onde existe um, o outro acaba perdendo a sua função, né? Se aquilo tem que acontecer, então meu livre-arbítrio ele fica tolhido. É nesse sentido que nós estamos falando sobre livre-arbítrio e fatalidade. Agora, lembrando que entre o livre-arbítrio e a fatalidade, sempre vai existir a misericórdia do Pai. Então, não vamos com muita sede ao pote do livre-arbítrio, nem com muita sede ao pote da fatalidade. Sempre tem a misericórdia do Pai. Mas uma vez definido que eu tenho que passar por determinada experiência, eu vou passar. Essa decisão não lhe pertence. Com certeza deve passar. Mas sempre tem a misericórdia do Pai. Então pode ser que você passe, não do jeito que você acha que vai passar, mas do jeito que o Pai quer que você passe. Tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Pessoas de bem, às vezes acontece com ela fatalidades, né, como o próprio nome diz, que a gente fala, nossa, mas fulano é uma pessoa tão boa, como foi acontecer isso com ela? Então, esse momento aqui nós vamos estar estudando exatamente isso. Como fatalidades acontecem com pessoas boas, né? Não só a mesma pessoa fazendo uso do seu livre-arbítrio de forma bastante responsável, fazendo escolhas corretas, moralmente, principalmente moralmente corretas, mesmo assim ela passa por determinadas fatalidades que você fica sem entender. Então vamos agora juntos, né, procurar entender um pouco mais, nos debruçar sobre esse assunto, mas lembrando que, com uma visão espírita, com certeza não conseguiremos terminar este item na noite de hoje. Mas é um item que vale a pena ser estudado com carinho. A primeira pergunta, né, a 851, que eles fazem aos espíritos o Kardec, há uma fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a essa palavra? Ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados? Mas se essa resposta for positiva, ele fala, mas nesse caso, em que consiste o livre-arbítrio? Ou seja, se estamos predestinados, ou seja, se vai haver a fatalidade, falou assim, cadê o livre-arbítrio? A resposta dos espíritos para ele a fatalidade existe apenas no que diz respeito à escolha que faz o espírito ao se reencarnar, ao encarnar, de sofrer tal ou qual prova. Então, nota que a fatalidade tem a ver com a prova. Já estamos aprendendo um item. Fatalidade tem a ver com a prova pela qual eu devo passar, né? Eu vou usar devo, porque tem, é uma palavra muito forte, né? Eu brinco o seguinte, tudo eu devo, só tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Ao escolher a prova, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Meu destino tem a ver com a posição moral e espiritual em que me encontro. Aí ele está falando, olha, presta bastante atenção, eu estou me referindo a provas de natureza física, porque prova moral e tentação, o espírito sempre conserva seu livre-arbítrio, para o bem e para o mal. E ele sempre é senhor de ceder ou de resistir. E aí ele fala, ele vai completando, explicando, se você, né, um espírito bom aproxima de você, quando você está fraquejando, para quê? Para te servir de auxílio. Você é uma pessoa moralmente sadia, uma pessoa espiritualmente sadia, então vem um bom espírito, vai te fortalecer espiritualmente para te ajudar. Mas esse espírito, mesmo ele sendo bom, mesmo sendo um espírito desenvolvido, aí ele fala, não pode influir sobre você de maneira
a tirar-lhe a vontade, né? Senhorear-lhe a vontade. Já um mau espírito, o espírito que ele está falando aqui, mal no sentido inferior, né? Ele costuma exagerar um perigo físico, por exemplo, para que você fique abalado, assustado, e aí você não vai querer fazer, você não vai querer agir. Agora, ele fala, a vontade do espírito encarnado não fica, por isso, menos livre de qualquer entrave. Então, não adianta a gente... eu estou assim porque o meu obsessor, esquece o obsessor. Ele tem mais o que fazer do que ficar prestando atenção só em você, entendeu? Esquece o obsessor, toca a sua vida, faça as suas escolhas de forma melhor, se melhore moralmente, se melhore espiritualmente, se fortaleça. E quanto ao obsessor, o espírito bom que te acompanha, a espiritualidade boa, abençoada que te acompanha, cuida dele para você. Então, ele não é a sua preocupação. Mas qual que é o problema? O problema é que nos dá um trabalho medonho melhorar, espiritual e fisicamente, espiritualmente e moralmente. E aí, nessas quedas, acabamos que nós damos ouvido, né, a esse espírito inferior. Bom, dando continuidade, na 852, Kardec pergunta: há pessoas que a fatalidade parece segui-las, malgrado a sua maneira de agir. Está infelicidade em seu destino? Olha a pergunta dele. É uma pessoa moralmente sadia, uma pessoa espiritualmente sadia, e mesmo assim ela encontra infelicidade em seu destino. Então, aí ele perguntou, então, infelicidade está em seu destino? A resposta dele são, talvez, provas que deve sofrer e que eles próprios escolheram. Esse espírito que passa por isso, ele escolheu esse tipo de prova. Agora, mas, mais uma vez, a gente toma por destino aquilo que, na maioria das vezes, são consequências das nossas próprias faltas. Né? Eu gosto muito de brincar o seguinte: você tomou todas no final de semana, acorda na segunda-feira com a ressaca medonha, e aí vira e fala que foi destino. Eu tinha que passar por essa experiência ruim. Não, de jeito nenhum. Não tinha, foi você que escolheu. Agora, ao passar por uma situação ruim, que você mesmo que escolheu, você consegue aproveitar, se melhorar moralmente, espiritualmente, através daquela experiência, é um plus, se você parar para pensar. Porque até então você tinha um outro viés, né, que você ia passar de experiência, e acabou que você fez mais uma. Mas cuidado, né, porque a gente vai trazendo para dentro da nossa vida experiências ruins, chega uma hora que a gente não dá conta, né? Então ele fala, cuide que sua consciência esteja pura e estará em parte consolada. Então, assim, mesmo você passando todos os males, mesmo toda aquela situação, você está resignado com aquela situação e você procura aprender com aquela situação ruim em que você se encontra. Então, aí é que está, como se diz, o bom, né? Quando você, quer dizer, assim, você consegue tirar alguma coisa de bom numa situação ruim que você está passando e que foi fruto de escolha ruim que você mesmo fez. Não tem nada a ver com fatalidade. Aí o Kardec até faz um comentário, né? Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino que as nossas próprias falhas. É orgulho nosso. E ele fala, se a influência dos espíritos contribui em algumas ocasiões para tanto, podemos sempre subtrair-nos a ela, repelindo as más ideias que nos surgem. Ou seja, por mais influência que o meu obsessor tenha sobre mim, a escolha de fazer ou não aquela influência sempre será minha. Né? Então, por favor, não me venha com a carne fraca, eu estou... Não me venha com essa desculpa, né? Todos nós, eu falo muito isso para mim, quando eu me vejo numa situação ruim. Bom, você fez a escolha, agora administre, né? É o que a gente tem que falar. Bom, na 853, Kardec pergunta, certas pessoas escapam de um perigo mortal para cair em outro. Afigura-se não poder escapar à morte. Não tem nisso aí uma fatalidade? O cara estava quase caindo do prédio, aí ele consegue não cair do prédio, aí quando ele chega na porta do prédio, aí ele morre atropelado. Aí fala, isso aí não é uma fatalidade? Ele, olha, é fatal, né, ele fala no verdadeiro sentido da palavra, apenas o instante da morte.
E o homem não pode se subtrair a esse momento. Então, Divaldo falou recentemente, né? As pessoas estavam todo mundo preocupado do Divaldo pegar Covid, e falou, gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu não pego Covid e morro. Se eu tiver que desencarnar, uma das formas que a espiritualidade tem de me tirar do planeta Terra nesse momento é através do Covid. Então, assim, a espiritualidade tem diversas formas. Quem não tem na família aquele parente novo e que teve um mal súbito e partiu dessa para melhor? Quem não tem esse parente? Né? Todos nós temos experiências assim. É igual ele fala, se seu dia chegou, você vai voltar. Não tem jeito. Mas isso não é uma fatalidade, isso é um planejamento, é diferente de fatalidade no sentido... houve um planejamento, então, se houve um planejamento, é fatal, você tem que fazê-lo. Né? Foi isso que foi combinado. Olha, Oswaldo, está aqui no planejamento seu, você não vai casar com ninguém, mas você, né, cuidado, porque você tem hábitos muito prejudiciais, você não se preocupa, não se controla, mas quando você tiver seu quarto filho, né, vai te acontecer uma coisa ruim, nós vamos te trazer de volta. Aí você está no meu planejamento. Agora, quando eu vou ter esse quarto filho, quando eu não vou ter, tudo mais, eles já falaram. Eu lembro do Chico, dar numa entrevista, falar assim, eu falo assim, o Emmanuel me disse que eu serei chamado de volta quando o Brasil inteiro estiver feliz. Quando o Brasil ganhou a Copa, o Chico desencarnou. Coincidência, só que ele falou bem antes, tá? A frase não surgiu depois que o Brasil ganhou a Copa, foi bem antes, ele falou, olha, e ele ainda fazia piada, né? Porque, afinal de contas, eu estou dando muito trabalho, estou atrapalhando, ele ainda fazia piada. Por isso que o brasileiro ia ficar feliz. Mas não tinha nada a ver, né? O brasileiro ficou até muito triste, né, com a partida do Chico, mas aconteceu exatamente do jeito que ele falou. O Brasil ganhou a Copa, o brasileiro estava todo mundo feliz, Chico desencarnou. Aí ele fala no item A da 853, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameaça, não morreremos se a nossa hora não chegou? Eu falo, não, você não vai morrer, não perecerá. E existem milhares de exemplos disso. Mas não é possível, quer dizer que fulano caiu do navio e ficou em alto mar e aí custou achar, mas achou. Mas que experiência foi essa? Que coisa mais atrapalhada? Não sei, gente. Olha, eu juro para você que eu não estou dando conta de me melhorar moralmente e espiritualmente. Eu ainda vou entender a forma que Deus administra o mundo. É muito para mim essa forma. Mas aí ele fala, quando a sua hora chegar, nada poderá subtraí-lo. Deus sabe antecipadamente qual o gênero de morte pela qual partirá daqui. E ele fala que o Espírito também sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha dessa ou daquela experiência. Então, assim, Chico, provavelmente, um espírito evoluído como Chico, ele sabia, você vai partir, vai acontecer eventos no país, eles vão estar todo mundo e você vai partir. Chico demonstrou isso cabalmente para nós. Aí ele pergunta na 854, mas dessa forma devemos concluir que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis, ou seja, então, eu tenho que ficar preocupado em evitar a morte. Não. Ele falou, opa, não vamos misturar as coisas. Não é isso que eu estou te falando. Ele falou, não, porque as precauções tomadas são-lhes sugeridas visando evitar a morte que os ameaça. Elas são um meio para que não ocorra a sua morte. E a pergunta de 30 pontos, como é que você vai saber se o seu momento chegou ou não? Como é que você vai saber se aquilo que você está passando, que você está achando que é seu momento, na verdade é uma aprovação que você tem que passar? Então, assim, nós nunca podemos desistir e nem ser negligente com a nossa segurança a ponto de nos expor à morte, entendeu? Não estou aqui julgando ninguém, mas tem pessoas que vivem de adrenalina, né? Eu tinha alguns colegas que nós trabalhávamos longe da cidade, nós trabalhávamos num processo que era longe da capital. Então, tinha pessoas que dormiam na capital e iam embora trabalhar todo dia. Então, eles ficavam nesse trecho de mais ou menos, chegava a 100 quilômetros, uns 80 quilômetros. Só que eles ficavam disputando
quem estava fazendo o trajeto com menos tempo. E aí e contava rindo, nossa, quase que eu saí da estrada, quase isso, quase aquilo. Eu lembro de ter conversado com eles e falar, olha, né, e um deles era até espírita, né, e uma pessoa assim, de bastante respeito. Eu falei assim, olha, que coisa interessante. A espiritualidade, o seu obsessor já descobriu a sua fraqueza, é velocidade. Aí ele ficou parado me olhando e depois, uns 2, 3 dias depois, ele veio me agradecer. Falou, Oswaldo, eu não tinha prestado atenção. Eu estava cada dia fazendo trecho com um tempo menor. Ele estava se expondo, sem necessidade, a um risco completamente desnecessário. Ele falou, aí eu parei, inclusive, eu estou aproveitando esse momento para vir, estou saindo mais cedo e aproveitando esse momento para fazer estudo, né, pondo textos para eu ouvir durante a viagem. Eu falei, você concorda que é muito melhor? Né? É uma aplicação melhor? Então, é por isso que a pergunta anterior fala, você não pode se expor a um perigo desnecessariamente. Desnecessariamente você não pode. Não deve mesmo. Você está brincando com uma coisa muito séria, que é um bem que lhe foi doado por Deus, tá certo? Que é a sua vida. E aí ele pergunta, então, qual é o objetivo da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequências? Aí ele fala, quando a vida de alguém está em perigo, é essa uma advertência que às vezes é solicitada pela própria pessoa a fim de desviar-se do mal e tornar-se melhor. Então, quando você já reparou que quando você quase, né, passa um acidente de carro, você fica num estado assim, nossa, graças a Deus, e aí você começa a pensar muita coisa, né? Nossa, se eu tivesse isso, e aí você começa a lembrar que na semana passada, naquele mesmo trecho, você passou de forma irresponsável. E se aquilo que aconteceu tivesse acontecido na semana passada, teria sido fatal para você. Então, é uma forma que a espiritualidade usa para te alertar. Olha, presta atenção, você não é essa coisa toda que você acha que é, não. Seu reflexo não é isso tudo que você acha que é, não. Entendeu? Então, assim, eles usam disso para te educar. E aí ele fala, ó, pelos perigos que ocorrem, Deus recorda-lhes a própria fraqueza e a fragilidade de sua existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, veremos que as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Igual o caso que eu falei dos meus amigos, eles sofreram um acidente em que envolva, podendo levar até a óbito, vocês concordam que eles não podem culpar a Deus? E ele fala, então Deus adverte para refletirem sobre si mesmo e emendarem-se. Ou seja, não é punição, é educação. Esse risco sem grandes consequências, né? Às vezes, por exemplo, o cara compra um carro, sai igual um doido e tem perda total do carro, mas ele não tem nada. Ah, que azar que eu dei. Não deu azar, você deu sorte, né? O carro perdeu bem material, mas você está com sua vida. Mas quem sabe o próximo carro agora você vai ter um outro comportamento, né? Estou falando muito de carro, mas isso vale para várias outras experiências, né? Qualquer forma de excesso, tá certo? Uma coisa atualmente, né? Sem querer politizar, né? A pandemia. A pandemia, eu já estive próximo de pessoas que estavam com Covid, não peguei Covid, mas eu me expus? Não, na hora que nós descobrimos o processo, lavando mãos, separando roupa, parando tudo, uso de máscara constantemente, eu me recolhi, porque se caso eu tivesse com o vírus, eu também não passasse para ninguém, né? Então eu falei, olha, foi essa semana e a próxima eu vou ficar trabalhando, mas vou trabalhar dentro de casa. Então, o que é isso? É Deus falando para você, ó, cuidado, tá? Vocês correm o risco de pegar o Covid. Agora, a decisão se o Covid vai me fazer eu vou ser um paciente com poucos sintomas ou com muitos sintomas a ponto de ir no UTI, não pertence a mim. Essa decisão não é minha. Nós sabemos disso. Ah, mas essa decisão pertence à minha forma genética. Será? Nós temos casos e casos dentro de famílias que alguém pega, não tem nada, outro pega, vai para o UTI, de lá já não volta mais, né?
Então, não é genética, porque genética numa família é muito parecida. E ele pergunta ainda, né, 856, o espírito sabe com antecedência o gênero de morte que irá sofrer? A resposta aqui tem uma pegadinha interessante, né? Eu vou lê-la praticamente completa. Ele sabe que o gênero de vida por ele escolhido o expõe a mais a um determinado tipo de morte do que de outro, tá certo? Mas sabe igualmente quais as lutas que terá que sustentar para o evitar. E que, aí está aqui bem grifado para mim lembrar, ó, se Deus o permitir, não sucumbirá. Mas não dá uma sensação esquisita na hora que a gente lê isso aqui? Se Deus o permitir, não dá a sensação de falando que Deus pode não permitir e aí eu vou sucumbir? Não dá a sensação que Deus está querendo o meu fracasso? Não é bem sobre isso que está o texto aqui falando, se Deus o permitir. Deus nunca está preocupado que eu passe por experiência ruim. Na verdade, Deus quer é que eu passe por experiências boas. Na maioria das vezes, quando eu começo a fazer o bem, a espiritualidade maior, sob o comando de Deus, amplia o resultado do bem. Por isso que ele fala, se Deus o permitir, você não vai sucumbir. Né? Ele quer dizer com isso o seguinte, é que a gente vive falando assim, né? A cada um conforme as suas obras. Isso é verdade. Mas o que vai acontecer aqui? A consequência das suas obras não pertence a você, pertence a Deus. Ele sabe o que vai fazer, ele sabe o que é melhor para você. Nossa, mas eu fiz tudo certinho, mesmo assim não deu do jeito que eu queria. É porque a experiência que você tem que passar é sobre essa mesmo. Talvez se você, mesmo com todo esforço e tudo, e acontecesse do jeito que você queria, você ia achar que tudo acontece por causa do seu esforço. E, na verdade, não é assim. Né? Existe aí um trabalho de Deus na sua vida também. Né? E ele faz com que você passe por determinadas decepções para que você também desenvolva humildade, fraternidade, né? Misericórdia. Por quê? Porque vai ter uma hora que você vai ter que ter todos esses sentimentos em relação ao seu irmão que não conseguiu chegar onde você chegou. Né? Qual que é o nosso papel na Terra? Nosso papel na Terra é nos ajudarmos como irmãos, né? Como humanidade. Na 857, ele vira e fala. Na 857. Vamos ver aqui, só um momento, por favor. 857, estou olhando aqui. Não, ainda tem 3 minutinhos, então acho que dá. 857. Há homens que enfrentam os perigos do combate com a convicção de que sua hora ainda não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Voltando a falar, sinto muito, né, que é o que vem à cabeça, aqueles meus amigos, né, usando carro. Não, ninguém morre de véspera. Né? Há algum fundamento nessa confiança? Olha a resposta dele. Com muita frequência, o homem tem o pressentimento de seu fim, ou como pode ter o que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem de seus espíritos protetores, que desejam adverti-lo para que esteja pronto para partir ou o encorajam nos momentos em que se faz necessário. Pode vir sob a forma de intuição, que tem uma experiência que escolheu, uma missão que aceitou e sabe que deve cumprir. Aí, ele tem que tomar cuidado nessa hora, nós, né, de um modo geral, nós não podemos ter essa confiança para fazer mau uso dela. O que eu quero dizer é isso? Olha, eu tenho uma intuição que eu não vou desencarnar em 2021. Então, não vou mais usar máscara, não vou mais lavar a mão, não vou mais me preocupar. De vez em quando eu vou entrar lá dentro do hospital lá e vou lá ver o que está acontecendo. Não é isso que os espíritos estão falando. Não é disso que ele está falando. E não são todos os espíritos que têm essa intuição. Às vezes, quem está me intuindo de forma errada é aquele obsessor. E eu dou ouvido a ele. E aí começa a achar que eu sou acima, né? Eu sou o famoso duro de matar, né? Então eu sou acima de qualquer coisa. Não é isso que eles estão falando. Então, muito cuidado com o que ele está dizendo, é que são pessoas que são sérias, espiritualmente sérias, igual foi o caso do Chico, e que ele tenha confiança no pai. Ele falou, eu não me preocupo com o dia de manhã, por quê? Porque a hora, quando chegar a minha hora, ele vai me levar, eu sei disso. Né? Tanto é que eu converso muito com as pessoas que ficam angustiadas em relação ao vírus, eu falo, olha, eu tenho uma fé inabalável que lá é melhor do que aqui.
Ah, mas você está pronto para ir para lá? Não, eu sei que não estou pronto. Mas se eu for para o lado de lá, eu tenho certeza absoluta que faz parte do plano de Deus. Ah, então não preciso me proteger de forma nenhuma, forma alguma. Eu tenho que me proteger. Essa é a minha obrigação. Por quê? Eu tenho que fazer tudo para continuar na Terra. E o Pai decide a hora que ele me der. É isso que eles estão falando aqui. Mas aqueles que pressentem a própria morte geralmente a temem menos que os outros, por quê? É o que eu acabei de falar. É o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito que como homem. Compreende a sua libertação e a espera. É o caso do Chico. Olha, eu estou sabendo que o Brasil está feliz. Aí, será que vai ser na Semana Santa, quando ele solta foguete? Será que vai ser no dia de Nossa Senhora Aparecida? Não, ele não ficou preocupado com isso. Né? Ele simplesmente sabia, olha, o país vai estar feliz, e aí eu vou desencarnar. E ele nunca preocupou em ficar descobrindo quando o país ia ficar feliz. Ele continuou fazendo a tarefa dele, fazendo a caridade dele, escrevendo os livros dele, continuou fazendo o trabalho dele. Tá certo? Então, nós vamos parar por aqui, porque a hora já chegou, e vamos continuar a respeito dessas fatalidades. Não vamos confundir, né, que toda a nossa vida já está escrita. A vida nossa que está escrita é mais ou menos a nossa vida material, mas o nosso lado espiritual e nosso lado moral, essa escolha é sempre nossa. Vamos sair daqui na noite de hoje lembrando disso. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e nos encontramos novamente na terça-feira. Desejo a todos um bom final de semana, quer dizer, um bom resto de semana e um bom final de semana. Até mais.